Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato neste tipo ao vivo de hoje pra vocês. E não é qualquer relato, é relato do quê? De lobisomem! Filho, sempre tem muito relato de lobisomem, ainda mais agora, na quaresma. Bom, espero que estejam todos bem. Já peço para você deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos lá pro relato de hoje, que eu tô curiosa também, que é lobisomem. Lobisomem. É este daqui, vamos lá. Olá, a tragédia, não falei o título. A Tragédia do Lobisomem. Esse é o título. Olá, Ana, espero que esteja bem. Desde já peço desculpas pelos erros de português que eu possa estar cometendo. Sei que você prefere os nomes trocados, então eu já troquei todos os nomes. Muito obrigada. Esse caso aconteceu comigo entre os anos de 1986 e 1987. Na época, eu tinha entre 17 e 18 anos e morava com os meus pais na cidade de Sertânia, interior de Pernambuco. Eu trabalhava numa venda típica de interior com um senhor chamado Celso. Ele era o dono da venda. Era um senhor muito simpático. Eu o ajudava com tudo, tanto no atendimento quanto na organização do lugar e também para fazer algumas pequenas entregas que não aconteciam com muita frequência. Essa venda ficava um pouco afastada do centro da cidade, onde tinha a igreja e a praça. Hoje em dia o centro não é muito grande e na época era bem menor. Uma noite, quando eu voltava a pé para casa, eu encontrei o meu primo Ronaldo. Era alguns anos mais velho que eu e morava muito perto da minha casa. Ele morava sozinho com o pai, de nome Rogério, e o Rogério era irmão do meu pai, portanto, meu tio. Eu não acho que eu tenha algum problema para me relacionar com pessoas, mas eu nunca consegui ver o meu tio Rogério como tio. Eu não saberia explicar. Eu acho que, em parte, é pela forma como ele tratava o meu primo Ronaldo. Ele saía para beber e deixava o Ronaldo sozinho em casa. Minha mãe contou uma ou duas vezes que uma semana antes de eu nascer, a mãe do Ronaldo tinha desaparecido. E alguns dias depois encontraram o corpo dela no meio da mata. Dá para se entender o porquê ninguém lá em casa falava sobre isso. É uma situação extremamente desagradável, delicada, né? Depois de grande, quando eu já trabalhava na venda do seu Celso, foi que eu vim a descobrir mais sobre isso, perguntando aos mais velhos. Descobri que na época rolavam boatos de que a mãe do Ronaldo, né? A mãe do Ronaldo tinha enlouquecido e saído andando por aí. Outros diziam que ela tinha ido se encontrar com algum amante e foi morta, e que o corpo dela foi encontrado, né, de uma forma bem chocante. Porém, por conta dele estar no meio do mato há alguns dias já, né, é natural que alguns animais acabem, né, mexendo ali e aí não fica uma coisa muito agradável de se ver. Bom, desde muito pequeno, o Ronaldo vivia muito lá em casa. Porque o seu pai negligenciava muito o filho. Eu não me recordo se ele chegava a maltratar o Ronaldo, mas ele basicamente não ligava para o seu único filho. Então eu sempre vi o menino como meu irmão mais velho. Ronaldo estava claramente ansioso quando me encontrou. Ele me contou que a namorada dele estava grávida. E eu acabei ficando tão ansioso quanto ele. Eu estava feliz por ele, de verdade. O Ronaldo, que trabalhava num caminhão fazendo entregas, falou que ia construir uma casinha para ele e para sua namorada viverem e criarem o seu filho, não muito longe de onde ele já morava. Na época havia muitos terrenos desocupados. As poucas fazendas que tinham na região eram bem mais afastadas do centro, mais do que nós já morávamos. Bom, os meses foram passando e a casa que o Ronaldo construiu ficou pronta, pouco antes do bebê nascer, e de imediato eles já se mudaram para a casa nova. Carla, a namorada
Bom, desculpa, eu tive que parar aqui, atender lá a porta, mas vamos continuar. Então, a Carla, a namorada do Ronaldo, deu à luz a um menino, que para minha surpresa, Ronaldo deu ao filho dele o meu nome. Então, passei a amar aquela criança como se fosse meu filho, e eu visitava o Ronaldo, a Carla e o bebê toda semana praticamente, já que não morávamos muito longe. Nesse meio tempo, eu tinha conhecido uma menina chamada Isabel. Ela era linda. Conheci quando ela passou a ir na venda do seu Celso comprar algumas coisas e passamos a namorar às escondidas, pois o pai da Isabel era um homem poderoso. Eu nunca soube ao certo o que ele fazia, se era político ou algo do tipo, mas sabia que ele viajava com frequência para a capital, Recife, e que morava num casarão grande. Não chegava a ser uma fazenda, mas era casa de gente que tinha dinheiro. Isabel já tinha avisado que seu pai não era um homem fácil e que, sem sombra de dúvidas, ia desaprovar o nosso namoro. Então não costumávamos andar perto do centro da cidade para evitar que algum conhecido do pai dela nos visse. Passamos a frequentar a casa do Ronaldo juntos. Isabel se deu muito bem com a Carla e passávamos muitos finais de semana juntos na casa do Ronaldo. Era um lugar ideal para eu e Isabel ficarmos em paz. Era longe do centro e as casas vizinhas ficavam com certa distância. E assim foi até o início de 87. Não me recordo se era no final de janeiro ou início de fevereiro, quando Isabel sumiu por alguns dias. Obviamente, achei estranho, né? E logo suspeitei de que seu pai poderia ter descoberto os encontros que estávamos tendo, e pro meu azar foi exatamente isso que aconteceu. Isabel só saía para namorar comigo quando seu pai viajava para a capital. Quando ele estava na cidade, ele só passava lá na venda, ou ela, né, eu acho, só passava lá na venda para dar um oi. Nos falávamos muito pouco. Acontece que o pai de Isabel acabou voltando para casa um dia antes do esperado, e quando ela chegou em casa depois de um de nossos encontros, ele já estava lá esperando por ela. Ele forçou Isabel a contar tudo o que estava acontecendo e, cedendo à pressão, ela contou tudo a ele. Quase uma semana depois de sumida, Isabel apareceu chorando muito e me disse tudo o que tinha acontecido e acrescentou que seu pai havia decidido que ia mandar ela para a capital para fazer faculdade e morar com uma tia. Eu fiquei muito arretado, pois eu amava a Isabel de verdade. Então decidi que iria na casa dela e falar com o pai dela, de homem para homem. Ela insistiu dizendo para que eu não fizesse isso, mas eu já estava decidido. Não estava mais aguentando ficar naquela situação de namoro às escondidas. Já era noite, eu tinha largado do serviço e fui na casa da Isabel. Passei por uma porteira e fui em direção à casa. Quando cheguei em frente, bati palmas. Não demorou muito até que o pai dela aparecesse. Aquele homem tinha uma aparência de gente ruim. A Isabel não havia puxado nada do pai. Eu fui educado, disse que queria conversar com ele sobre a Isabel, mas ele foi muito rude. Logo exaltou a voz e começou a falar muitos palavrões. Me xingou, dizendo que eu não era ninguém e que sabia onde eu morava, entre muitas outras coisas. No final ainda me ameaçou e eu respondi: não estamos mais nos tempos dos coronéis. Eu não faltei com respeito ao Senhor e também nem tenho medo do Senhor. Nisso ele respondeu, dizendo: mas deveria ter. Agora vai embora daqui antes que eu chame os cachorros para te pegarem. Eu sabia que ele não tinha cachorro, pois Isabel já tinha me contado que eles não tinham. Então eu fiquei imóvel, encarando ele. Eu ainda estava pensando no que dizer, quando ele botou a mão na cintura e sacou um revólver. Ele não apontou para mim, mas sacou para tentar me intimidar. Então eu disse algo do tipo: isso não acaba aqui. E aí ele respondeu: tu vai se arrepender. Bom, eu me virei e fui embora. Não tinha como discutir com aquele cara de forma alguma. Mas de fato eu não tinha desistido da Isabel. Eu ainda ia voltar lá e tentar falar com ele novamente em outra oportunidade.
Bom, na noite seguinte eu fui até a casa do Ronaldo contar para ele e para Carla tudo o que tinha acontecido. Mas quando cheguei lá, só a Carla e o bebê estavam em casa. Ela disse que o Ronaldo tinha ido fazer um frete até uma cidade vizinha e que ia demorar para chegar. Carla perguntou se eu queria jantar. Como de costume, eu sempre recusava, mas naquela noite alguma coisa me disse para aceitar. Então eu jantei e depois de terminar a janta, contei para Carla o que havia acontecido na noite anterior. Era uma noite estranha. Eu não saberia explicar. Eu não sou sensitivo nem nada do tipo, mas dava para sentir que tinha algo estranho no ar. Eu fui até a janela da sala e olhei para o quintal. Estava tudo escuro. A única luz era a que vinha da sala. A casa vizinha era tão longe que só dava para ver uma pequena pontinha de luz a perder de vista. No quintal tinha algumas árvores, mas elas ficavam distantes umas das outras. Na parte de trás da casa, elas ficavam distantes umas das outras e na parte de trás da casa havia só matagal alto. Foi quando o bebê começou a chorar. E ao longe eu comecei a ouvir cães latindo muito forte. Nesse momento eu fui tomado por um medo que nunca havia sentido na vida. E quase que de forma inconsciente eu comecei a fechar as janelas da casa e a porta da frente também. A Carla perguntou o que eu estava fazendo e eu só consegui dizer: tem alguma coisa lá fora. Eu corri para a cozinha, peguei um facão que tinha lá. A Carla estava na sala tentando acalmar o bebê e fazer ele parar de chorar. Foi quando a casa foi tomada por um cheiro terrível de carne podre. Um fedor que surgiu do nada. Era o pior cheiro que eu já havia sentido na vida. O bebê começou a chorar mais forte ainda. Foi quando ouvimos uma batida muito forte na porta de trás da casa que dava para a cozinha. Parecia que alguém tinha corrido e tinha dado com os 2 pés na porta, tentando arrombá-la. A Carla gritou, ela estava apavorada e começou a chorar junto com o bebê nos braços. Eu estava completamente arrepiado, então eu gritei: tu vai morrer, seu cabra safado! Então me aproximei da janela da sala, tentei olhar pela fresta da janela, não vi nada, mas comecei a ouvir um rosnado. Parecia rosnado de cachorro grande e agora estava indo até a porta da frente da casa que dava para a sala. Foi só então que eu me dei conta de que aquilo que estava lá fora não era um homem, era um animal. O medo que eu já estava sentindo se transformou em pavor. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Eu comecei a rezar em voz alta e mantive a faca erguida para frente. Aquela coisa começou a arranhar a porta. O animal não estava batendo para derrubar, mas parecia agitado. Parecia andar de um lado para o outro daquele pequeno terraço e também esbarrava na porta. O fedor de carne podre estava insuportável, então eu gritei: em nome de Deus, vá embora! Então se fez silêncio. O cheiro de carne podre foi diminuindo e aí ouvimos um grito vindo lá de fora, chamando pela Carla, e era o Ronaldo. Eu abri a porta e me deparei com o Ronaldo assim pálido, parecendo que tinha visto uma assombração. O bebê parou de chorar. Ronaldo perguntou o que tinha acontecido e eu expliquei tudo e perguntei o que ele tinha visto. Ronaldo disse que quando parou o caminhão um pouco à frente da casa, viu um bicho muito grande e peludo, parecendo um cachorro doente, na porta da casa. E que quando esse bicho viu os faróis do caminhão, saiu correndo matagal adentro. Naquele momento, eu não sei quem de nós 3 estava mais apavorado. Eu nunca tinha passado por nada como aquilo na minha vida. A minha cabeça parecia que ia explodir. Eu não sei quanto tempo ficamos em silêncio até eu decidir ir para casa. Estava muito tarde e o Ronaldo disse que ia me levar até em casa no caminhão junto com a Carla, né, e o bebê. Afinal, ninguém queria ficar sozinho depois do que tinha acontecido. Eles me deixaram em casa e depois foram embora. Não contei aos meus pais o que tinha acontecido e naquela noite eu também não dormi. Passei a madrugada inteira tentando assimilar tudo o que tinha acontecido. Pensei em todos os animais que poderiam ter sido
Pensei em todos os animais que poderia ser aquilo, é isso? E nada fazia muito sentido, assim, de forma lógica. Embora fôssemos do interior e muitas histórias circulassem, lendas eram só lendas, né? Até aquele momento. Bom, era algo absurdo demais para se acreditar de uma hora para outra, né? Bom, quando amanheceu, eu decidi voltar até a casa do Ronaldo e, por sorte, naquela manhã eu estava de folga do trabalho. Peguei a bicicleta do meu pai para chegar mais rápido e, apesar de estar tudo claro, eu ainda estava assombrado. Olhava para os lados na estrada com medo de ver qualquer coisa saindo dos matagais. Quando cheguei à casa de Ronaldo, passamos a manhã inteira conversando. Ronaldo contou que já fazia anos que as pessoas das cidades vizinhas comentavam sobre um bicho que estava assustando as pessoas e matando alguns animais. Mas até aquele momento isso nunca tinha acontecido na nossa cidade. Não foi fácil, mas chegamos à conclusão e aceitamos de que o bicho que tinha tentado entrar na casa na noite anterior tinha sido um lobisomem. Eu almocei na casa do Ronaldo e logo em seguida fui no centro da cidade, pois precisava passar na farmácia. Quando eu passei pela venda onde eu trabalhava, ouvi uma voz me chamando. E era Isabel. Fiquei feliz de ver ela e surpreso também. Então, ela contou que seu pai havia viajado para a capital de manhã cedo, logo depois da noite que eu havia ido para lá. Eu senti um arrepio na espinha, me senti até desnorteado. Até aquele momento eu não havia feito a ligação entre as ameaças que eu sofri do pai da Isabel e o ataque do lobisomem. Eu devo ter ficado num estado ruim, porque a Isabel percebeu. Disse que eu estava branco e perguntou se eu estava passando mal. Eu passei alguns segundos sem conseguir dizer nada. Era como se a ficha ainda estivesse caindo. Eu não poderia dizer a Isabel o que tinha acontecido, principalmente agora, que seu pai estava relacionado. Eu inventei alguma desculpa, falei qualquer coisa e disse que ia ter que ir para casa. E deixei ela lá. Por mais que eu a amasse, aquela situação tomou conta da minha cabeça totalmente. Eu fiquei cego de raiva. Peguei a bicicleta e voltei desesperado para a casa do Ronaldo. Pedalei muito rápido e estava tão nervoso que parecia que meu coração ia sair pela boca. Eu não sei como eu não desmaiei. Quando cheguei lá, contei que eu sabia quem era e expliquei o motivo de tudo aquilo, do ataque do lobisomem. Pedi desculpas ao Ronaldo e à Carla. Aquele bicho tinha ido atrás de mim. Ele não estava lá por acaso e eu pedi 1000 desculpas a eles. Mas o Ronaldo mudou de semblante. Ele disse que agora que a gente sabia quem era, a gente ia ter que acabar com ele. Até aquela altura eu não tinha nem pensado em fazer algo do tipo. Eu ainda estava muito abalado com tudo. De início, logo disse que não, que era loucura, né? Disse que nem eu e nem ele iríamos acabar com ninguém. Então o Ronaldo disse: ele não é homem, ele é um monstro. Eu disse que ele não precisava fazer aquilo. Ainda insisti, dizendo que era loucura. Minha cabeça fervilhava, tudo parecia um pesadelo, mas havia de piorar. Ronaldo já estava mais do que decidido. Ele disse que qualquer pessoa que me jurasse de morte ou a família dele ia sim morrer. Pela primeira e única vez na vida eu tive medo do Ronaldo. Ele estava falando sério em cada palavra. Acabei cedendo, pois não via outra opção. Então, armamos uma emboscada. Mandamos a Carla para a casa da mãe dela com o bebê. E eu fiquei sozinho dentro da casa do Ronaldo, enquanto ele ficaria escondido em cima do pé de jaca que ficava no quintal dele. Ronaldo arranjou 2 armas. Ele me deu uma e ficou com a outra. Ronaldo subiu no pé de jaca pouco antes de escurecer, e eu fiquei fazendo hora andando por algumas ruas da cidade, para no caso do bicho estar me seguindo, ele ia saber exatamente para onde eu estava indo, né? Assim como aconteceu na outra noite. Quando deu ali por volta de 7h30 da noite, eu entrei na casa do Ronaldo e tranquei tudo. Eu já estava muito nervoso. Eu olhava o tempo todo para o relógio para ver se a hora passava e era pior. Meu coração batia muito forte, eu estava esperando escutar um barulho de tiro ou o som daquele bicho lá fora a qualquer momento.
A noite foi passando e, madrugada adentro, esperamos. Amanheceu e o bicho não apareceu. Por um lado, fiquei aliviado, por outro, frustrado. O pai de Isabel ainda não tinha voltado para a cidade, então ele ainda devia estar por ali. Ficamos pensando se ele já havia percebido que tínhamos armado uma para pegar ele, sabe? Não sabíamos se ele era inteligente nesse nível. Carla e o bebê voltaram para casa naquela mesma manhã. Ronaldo tinha ido buscar os dois. E a Carla contou que de madrugada os cães da casa da mãe dela latiram sem parar por bastante tempo. Isso nos deu confiança de que o bicho ainda estava rondando a região da cidade. Eu estava morto de sono. Passei em casa só para tomar um banho e trocar de roupa e fui logo para o trabalho. Passei o dia inteiro acabado. Eu acho que eu cheguei a cochilar sentado algumas vezes. Quando o fim do expediente chegou, resolvi passar na rua da casa da Isabel, como quem não quer nada. Logo de cara eu vi que o carro do pai dela não estava lá, o que significava que ele ainda não tinha voltado da tal viagem. Fui correndo para casa, arranjei uma desculpa dizendo que ia caçar com o Ronaldo. Eu nunca tinha ido caçar, eu não gostava disso, mas como essa prática era normal na época e na região, os meus pais não estranharam. Fui correndo mais rápido ainda para a casa do Ronaldo. Acredito que eu nunca corri tão rápido assim na vida. Chegando lá, avisei que o pai da Isabel ainda não tinha voltado para casa, então o bicho ainda estava por aí. Já era umas 8 da noite, não dava para levar a Carla e o bebê para casa da mãe dela de volta, então seguimos o mesmo esquema da noite anterior. Ronaldo subiu no pé de jaca e ficou de tocaia. Eu, Carla e o bebê ficamos dentro da casa, que estava toda fechada. As horas foram passando e nada acontecia. Carla e o bebê caíram no sono e eu também. Eu estava sentado numa cadeira ao lado da janela da sala, cochilando, quando ouvi cães latindo bem ao longe, então acordei. O cheiro de carniça voltou e no mesmo segundo meu coração já estava quase saindo pela boca. O bebê, que estava dormindo, começou a chorar e a Carla acordou. E assim como da primeira vez, uma batida muito forte veio da porta de trás da casa. Eu apontei a arma, mas não tive coragem de atirar. Então o barulho veio nas telhas. O lobisomem estava destelhando a casa bem na parte da sala que era onde nós estávamos. Então eu apontei a arma, mas antes mesmo de eu puxar o gatilho, eu ouvi outros 2 tiros vindos lá de fora. E aquele bicho gritou. E eu pude ver, pelos buracos feitos pelo próprio lobisomem no telhado, eu vi a coisa mais terrível de toda a minha vida. Era um animal grande, mas não parecia chegar assim a 2 metros de altura. Os pelos eram negros e finos. Os olhos eram amarelos e brilhavam. A cabeça era grande, o focinho e a boca eram retraídos. Por conta dos 2 tiros que ele tinha levado, o bicho parecia ter ficado cambaleante no telhado. Então, enfim, no apavoro, eu atirei 2 vezes. O bicho gritou e saiu correndo para o meio do mato. Eu abri a janela da casa e chamei pelo Ronaldo. Ele respondeu que já estava descendo do pé de jaca. Ele ainda queria ir atrás do bicho, mas eu não deixei. Ficamos acordados até o amanhecer. Dessa vez, a adrenalina era tanta que ninguém conseguia mais pregar o olho. Quando amanheceu, eu voltei para casa, tomei um banho. Antes de ir para o trabalho, eu quis passar na casa da Isabel. Eu estava nervoso, não sabia se tínhamos matado o pai dela, né? Eu não planejava contar nada para ela do ocorrido. Quando cheguei na frente da porteira, logo vi que o carro do pai da Isabel estava lá. Estranhei no mesmo instante, então chamei pela Isabel. E para o meu pesadelo, o pai dela apareceu na porta da casa e parou no terraço. Eu fiquei completamente paralisado porque lá estava ele, andando sem nenhum curativo, nem sinal de ferimento. Foi como levar um soco no estômago. Ele começou a falar alto, estava me xingando novamente, mas eu não ouvia nada do que ele dizia. Eu estava completamente atordoado, me senti até zonzo. Me virei e fui embora para o trabalho. Eu andava, mas
Eu andava, mas sentia como se tivesse bêbado, sabe? Fiquei até com as mãos dormentes. Eu não conseguia acreditar. Não tinha como o lobisomem ser o pai da Isabel. Passei o dia inteiro aéreo. O choque misturado com a exaustão me deixaram acabado. Tanto que o dia passou muito rápido, então eu fui para casa. Tinha tomado banho, jantado e tinha acabado de ir para a cama, quando ouvi alguém batendo palmas no portão e chamando pelo meu pai. Poucos segundos depois eu ouvi o meu pai soltando um grito, e isso me fez saltar da cama e eu fui correndo ver o que tinha acontecido. Então eu vi o meu pai sair andando desnorteado com o homem que havia vindo chamar ele. Perguntei à minha mãe o que tinha acontecido e ela disse que não sabia. Saí correndo atrás do meu pai e do homem, até alcançá-los. Então perguntei ao homem o que tinha acontecido. E ele disse que encontraram o corpo do meu tio Rogério. Rogério, é isso? O corpo do meu tio Rogério com ferimentos de bala. É Rogério mesmo? Perdi, esqueci. Ah, tá, que era o pai do Ronaldo. Não é? Quem já recebeu a notícia da morte de alguém próximo sabe do que eu tô falando. E eu fiquei sem chão. Senti minhas pernas fraquejarem e o jantar que eu tinha comido subiu de volta para a garganta. Eu não acreditava de forma alguma. Não sei como, mas consegui continuar seguindo meu pai e aquele homem. Ele nos levou até um campo mais aberto, perto de uma estrada. O mato estava alto, na altura da cintura. Já havia várias pessoas ao redor e tinha um corpo no chão, coberto por um lençol. Meu pai estava cego de nervoso. Meu pai estava cego de nervosismo, que tirou o lençol de cima do corpo e, como num pesadelo, lá estava o tio Rogério. No mesmo instante eu vomitei. Eu me senti tão horrível como nunca me senti na vida. Senti nojo, senti raiva. Foi uma mistura de muitos sentimentos. Meu pai chorava e me abraçou. Eu abracei ele e chorei também. Desabei no choro, completamente. É óbvio, nós não chorávamos pela mesma coisa. Meu pai chorava pelo irmão. Eu chorava porque me sentia traído, por me sentir culpado, por me sentir um trouxa e por todo aquele pesadelo ter acabado. Não muito tempo depois, o Ronaldo chegou. Ele estava em choque, ele nem chorou. Sem sombra de dúvidas, o choque foi muito maior para ele. Um dos momentos mais angustiantes da minha vida foi ter que carregar o caixão do tio Rogério, o homem que eu ajudei a eliminar. E eu fazia de tudo para manter as palavras do Ronaldo na minha cabeça. Ele não é um homem, ele é um monstro. Eu repetia isso para mim o tempo todo. Eu estava quase dizendo isso em voz alta. A polícia não se deu nem ao trabalho de investigar. O tio Rogério era um alcoólatra. Logo, todo mundo acreditou que ele saiu para beber, se meteu em alguma confusão e isso aconteceu. Isso não era um tipo de coisa difícil de acontecer naquela época também. E aos poucos a ficha foi caindo. Eu não acredito que a mãe do Ronaldo tenha desaparecido. Sabendo de tudo isso, fica fácil deduzir que foi ele quem acabou com a própria esposa. E agora estava indo atrás de mim. E agora estava indo não atrás de mim, mas atrás do próprio neto. Nem imagino como deve ter sido para o Ronaldo ter que processar tudo isso. Se para mim já era um absurdo demais, imagina para ele. Bom, depois de tudo isso, o Ronaldo decidiu se mudar com a Carla e com a criança para a capital, Recife. Ele disse que não voltaria mais para aquela cidade por dinheiro nenhum do mundo. Bom, no dia em que ele foi embora, eu chorei muito por conta de sua partida. Eu queria mais do que tudo ir junto. A cidade agora parecia cinza, tudo havia perdido a cor, a graça, as pessoas viviam suas vidas e não faziam a menor ideia do que realmente tinha se passado ali. Depois do caso, eu me tornei um homem muito religioso. Passei a frequentar a igreja todos os domingos sem falta. O pai da Isabel fez o que prometeu, mandou ela para a capital. Agora eu tinha mais um motivo para ir embora daquele lugar.
Aos 22 anos, eu me mudei para Recife. Trabalhei como vendedor de loja por muitos anos. E depois de muito tempo, encontrei Isabel por acaso dentro de um ônibus. Foi como ver um fantasma. Ela estava com outro namorado. Era melhor assim. Recomecei minha vida do zero. Até hoje ainda tenho pesadelos com aquele lobisomem que vi naquela noite. Ainda frequento a igreja todos os domingos. E por mais que eu ainda more no 6º andar de um edifício, eu ainda durmo de janelas fechadas. Quando fecho os olhos, ainda lembro daquela coisa terrível que eu vi, das sensações terríveis que senti. Minha amizade com Ronaldo e Carla continua a mesma até hoje, e ele é padrinho do meu filho. Monstros existem. O mal existe. Eu digo a todos que busquem proteção em qualquer religião que seja. O importante é se proteger fisicamente e principalmente espiritualmente, pois o mal está por aí em toda parte. Eu me sinto bem melhor agora de compartilhar o meu relato. Por mais que ninguém saiba quem eu sou, eu me sinto bem melhor agora de compartilhar o meu relato, por mais que ninguém saiba quem eu sou. Infelizmente, esse não é o tipo de história de vida que as pessoas possam contar normalmente por aí, né? Mas infelizmente essa é a tragédia da minha vida. Nossa, então, no que eles foram acabar com o lobisomem, ideia ainda do Ronaldo, era o pai do Ronaldo. Ele achando que era o pai da moça que tava querendo, né, coisar vingança, não tava gostando dele, e era o próprio tio. Que também, pelo que ele falou, não era lá, né, aqueles, enfim, já tinha as coisas misteriosas, ele já... como que ele falou lá no início? Agora tem que voltar no início, né, pra entender aqui. Ele falou que... Cadê? Onde ele fala do tio Rogério. Ué, perdi. Aqui, ó. Mas eu nunca consegui ver meu tio Rogério como tio. Eu não saberia explicar. Eu acho que, em parte, é pela forma como ele tratava o meu primo. Ele saía pra beber e deixava o Ronaldo sozinho em casa. 2 vezes... Minha mãe me contou 1 ou 2 vezes que 1 semana antes de eu nascer, a mãe do Ronaldo tinha desaparecido. Então, gente do céu. Mais uma história de lobisomem aí pra nossa conta, hein? E aí? Esse foi eliminado. E era mesmo? Será que era isso mesmo? Há muita coincidência, né? Também. Já pensou? Bom, vai comentar? Que seja com respeito, por favor. Tem uma história parecida? Manda o seu relato pra gente. Este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato. Fui. Tchau, tchau.